Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um corte aqui, referente a um papo que teve no Critique, referente à privatização. Privatizações. Aqui é um tema recorrente, a gente discute de tudo quanto é lado, ângulo, privatizações. A gente viu nas intenções no plano de governo de privatizar todas as estatais, inclusive o Banco do Brasil e Petrobras. Eu não vou nem partir se faz sentido ou não, porque a gente já teve diversas discussões. Não faz sentido. Para início de conversa. Papo de maluco. Aqui dentro dessa mesa. Mas eu vou do ponto de vista administrativo. O Brasil, ou a iniciativa privada, tem caixa para absorver essas estatais, como o Banco do Brasil e a Petrobras? Não. Não tem, literalmente. 38 segundos de vídeo, a gente já tem as ideias. O Zema vai falar besteira pra caramba, meu. Tipo assim, não é falando que eu tenho todas as ideias possíveis, tudo, mas, cara, todas as privatizações que foram feitas, as empresas valiam muito mais do que foi pago por elas. Então o povo pagou isso daí, deu imposto, fez um monte de coisa, não tá funcionando igual. Sabesp é um desses pontos aí, pode ter certeza. É uma empresa que aqui em São Paulo atua, tem déficit, tá dando um problema direto. Pô, a minha cidade aqui só tem reforma, porque só tá dando BO. Começou a dar enchente do nada. Do nada. Onde não dava enchente. Então, tipo assim, essas construções que eles estão fazendo só tá ferrando com a minha cidade aqui. Mas vamos continuar. Ou a gente vai ter que recorrer a um BNDES que também é estatal? Não, tem caixa sim. O mercado hoje, no Brasil e no mundo, é altamente líquido. E nós temos de lembrar, é o seguinte, eu falo que é tão claro e ao mesmo tempo tão difícil de entender. Essas empresas são utilizadas para cabide de emprego. Eu vi isso lá na CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, e na Copasa, que é a Companhia de Saneamento. Desde que eu ganhei a eleição em 2018, sabe quanto essas duas empresas valorizaram na Bolsa de Valor? Elas são as duas listadas. Multiplicaram por 4 o seu valor. Eu levei gente competente, em vez de levar um criminoso igual o BRB levou, eu levei um ex-vice-presidente do Itaú que tinha aposentado, que foi o que passou no processo seletivo. 0 de escândalo lá no nosso BDMG. Nós temos lá o Banco de Desenvolvimento e batendo recorde de produção e de lucro. Entendeu? Não teve 1 centavo de negociação com o Banco Master. Olha que diferença, né? Então, mais uma vez, é gente competente que faz a diferença. E na hora que nós vendemos... Não, vamos lá. Ele fala que não teve 1 centavo do Banco Master. Mas quem que faz os contratos com o Banco Master? São pessoas. Ou é a entidade que faz isso daí? Não, são os políticos, mano. Eles pegam e fazem esses acordos. Não tem como fugir. Agora a empresa se dana por causa disso daí. Ah, ele levou o cara do Itaú. Pô, que bom que o cara só foi lá trabalhar, mano. Mas, tipo, qual a lógica de falar, eu não fiz com o Banco Master, falando do BRB, que foi um cara que tem a mesma ideologia que ele lá em Brasília, que meteu esse louco. Termos as estatais, nós já vamos vender falando, ó, a Petrobras está sendo vendida, com esse dinheiro aqui nós vamos fazer um trem-bala de Porto Alegre até Fortaleza, passando aqui por todas as capitais pelo litoral. Isso traz desenvolvimento econômico, isso descongestiona as estradas. E por que? Isso tem que ser Plano Nacional de Desenvolvimento. Não tem que pegar dinheiro de empresa vendida, não. Simples. O governo pega e gasta o dinheiro que tem que ser gasto nisso daí. É um Plano Nacional de Desenvolvimento. E outra, para fazer isso daí que ele está falando, precisa de lei. O Congresso tem que estar alinhado. Se o Congresso não estiver alinhado, o dinheiro não vai ser usado para isso. Ponto. Por que não pode ser feito?
Porque o trem-bala vai ser muito provavelmente operado por alguém privado e não vai ser cabide de empregos. E parece que para esse governo desenvolvimento é ruim, porque quanto mais pessoas você tem submissas, vivendo, sobrevivendo. O problema é cabide de emprego? Então, você pega sua bancada de deputado, seus parceirinhos, você cria um decreto que não vai ter mais comissionado. Ponto. Comissionado é cabide de emprego. Acabou. O cara que passou na prova, ele não é cabide de emprego, mano. Vamos lá, se não fosse os caras que passaram, que era funcionário de carreira, um monte de coisa tinha passado aí, tipo, quem deu não pra venda do Banco Master lá foi um cara de carreira. Não foi um político, não foi alguém, não, foi um cara que passou no concurso, que falou, não, tá errado. Os caras do Banco Central que trabalham nisso daí. Pô, agora fica de picuinha, vocês têm o poder de fazer isso daí, vocês não mudam, vocês querem vender o bagulho. Por nada. Tira a cabide de emprego. Fala, muda as regras e fala assim, ó, quem vai ficar na liderança aqui não vai ser indicado. Vai ser quem tá de carreira aqui. Quem subiu, iniciou a carreira, tem tanto tempo de casa que vai trabalhar nesse ponto. Acabou, não tem ideia. Mas vocês querem fazer isso? Vocês querem tirar a mamata dos seus amiguinhos? Você sabe que se você faz isso daí, você mexe num vespeiro lá na frente. Aí, as alianças políticas que vocês fizeram não vão pra frente. Mas vamos vender tudo. Vamos vender pro meu amigo que tá tudo bem. Do Bolsa Família, melhor. Nós vamos vender o Banco do Brasil e a Caixa e vamos reformar e ampliar, duplicar todas as rodovias do Brasil. A vida do brasileiro vai melhorar ou piorar? Vai melhorar. E quem é contra, eu lembro, vocês devem ter pego a época do celular estatal. Lá em Minas era Telemig celular, aqui era Telesp celular, né, pelo que eu me recordo. E foram privatizadas, o serviço melhorou. Não. Cara, falar de telefonia, você é um estúpido. Não é por nada, não. É ser estúpido colocar o exemplo da telefonia. Que a telefonia, o que aconteceu? Tem um desenvolvimento no mundo todo. A tecnologia ficou mais barata. Por isso que a capacidade melhorou. Mano, você pensar nisso daí... Cara, eu trabalhei na maior empresa de telecom do país por anos. Trabalhei para todas elas na maior empresa chinesa. Cara, foi evolução tecnológica, não foi privatização. Simples assim. Não foi privatização. E outra, olha o tanto de reclamação que essas empresas privadas têm. E vê se melhora. Eu tenho problema com a internet semana sim, semana não. Então falar que melhorou, me desculpa. Não melhorou. Não melhorou. Meu pai trabalhava com telefonia desde que eu me conheço por gente. E assim, era muito melhor a rede quando era estatal. Nesse ponto não tem ninguém que vai chegar a falar pra mim que não era melhor. Me desculpa. Você tem que vir aqui com prova, com um monte de coisa, porque senão é muita burrice que você está fazendo. É um malabarismo do caramba. Não melhorou por causa de ter virado privado. Não melhorou. Ele está completamente equivocado nessa fala. Melhorou. Tem mais opções hoje? Tem. Alguém sente saudade do Banespa aqui em São Paulo? Tinha a nossa Caixa aqui também, não tinha? Tinha a nossa né? Caixa. Alguém morreu por causa da nossa Caixa, do Banespa? Então nós temos históricos. Agora, esses bancões estatais, essas empresas estatais, são manobra para fazer politicagem. Eu nem vou entrar aqui no detalhe os absurdos que eu vi lá na CEMIG e na Copasa, que nós corrigimos. Por isso que as empresas multiplicaram por 4 o seu valor. Mas é justamente esse um dos pontos que a gente normalmente gosta de pegar, porque será que o problema não é justamente a gestão e como é estruturado para não virar cabide de emprego? A gente faz uma analogia se eu estou com uma micose e uma unha encravada, não amputo a minha perna.
eu trato a micose. O problema é nítido. Nepotismo, problema, corrupção interna. Isso pode acontecer na iniciativa privada. Eu pergunto porque, talvez como... Isso não pode acontecer. Isso acontece demais. Acontece muito, mano. Muito, não é pouco, não. Paulista, é um assunto muito delicado. Aqui as telefonias que foram privatizadas e elas viraram casos de exemplo do que seriam algo legal, de inovação e de eficiência, elas são recorde de reclamação hoje no Brasil. Você entrar no Reclame Aqui, vai estar lá Vivo, Claro, todas elas. Justamente. Se o senhor pegar aqui o caso da Enel, o governador Tarcísio junto aqui... Tá pedindo pra tirar. Simplesmente. E é horrível. A gente ficou sem luz. A gente ficou, tipo, semana sem luz. Isso daí seria o básico de uma empresa. Mas vende pra uma estatal italiana. Puta. Ai... com o prefeito de São Paulo, então não querem ver pintada a empresa, porque ela não está conseguindo. Aliás, tiveram que recorrer à CEMIG para vir aqui ajudar a religar os postes e trazer energia. Obrigado, CEMIG, né? A gente não agradece, mas obrigado, CEMIG, por vir ajudar a gente. Então a gente fica dividido. E a mesma coisa, acho que eu gostei da fala de falar, o povo não é bobo, o povo sabe o que está acontecendo. Aqui tinha uma empresa que era superavitária, nunca deu problema, sempre cumpriu sua atividade, que era a Sabesp. E ao privatizar, eu imagino que sim, expurgaram muita coisa ruim, eu não tenho dúvida disso, mas a água está chegando mais cara na casa das pessoas. Expurgaram. Quem colocou as coisas ruins lá? O próprio governo. Não tem pra onde fugir. As pessoas que estão no governo colocam as coisas ruins. Aí eles criam um problema para vender uma solução, criando outro problema. Vamos aí, o pessoal, a conta de água, vamos lá, era R$60. Como que no outro mês que privatizou vai para 500, 600, 800 reais? Mano, não tem lógica. Não tem lógica. Então, me desculpa, Sabesp, na moral, vai a merda. E o Tarcísio vai junto. Isso tem afetado um pouco a popularidade, inclusive, do governador. Sim. Você entrou num ponto muito importante, Mário. Eu falo de privatização bem conduzida. Acho que privatização, primeiro, é um processo onde quem for o concessionário, aquele que vier a estar à frente dessa nova empresa, tem metas a cumprir. É ficar muito claro como que vai ser o reajuste de preço, que, na minha opinião, pelo ganho de eficiência que o privado pode trazer, tem que ser abaixo da inflação, entendeu? É prever, se a inflação é 5%, o reajuste é 4%. Você vai ter de ganhar isso com eficiência. Se é privado, você é mais ágil do que o governo, e é mesmo. Tudo que a CEMIG e a Copasa vão comprar, elas precisam fazer licitação. O segundo colocado entra na justiça, aquilo que você podia levar 30 dias para fazer, você vai levar 2 anos. Entendeu? Uma adutora nova, alguma coisa ali. Uhum. Então, a empresa estatal é lenta, por natureza, porque tudo é complexo. Uhum. Na hora que você vai comprar 1 quilo de café na sua casa, você vai no supermercado e compra. Se você fosse uma casa estatal, você tinha de fazer uma tomada de preço. Uhum. Entendeu? Você ia ter de mostrar. O prefeito de São Paulo consegue fazer isso daí de forma muito mais rápida, viu? Consegue sem passar por preço. Garrafa d'água que é R$1, ele tava pagando 20. Tipo, umas loucuras dessas. Então é papinho. Quando eles querem, eles conseguem fazer isso daí, tá? Consegue. Os documentos, eu fiz uma tomada de preço, agora eu comprei o café. Então, tudo demora para acontecer. Mas você pode fazer um processo prevendo reajuste abaixo da inflação ao longo do tempo, é só pôr no contrato. Sim. Você pode fazer uma privatização prevendo o quê? Multas altíssimas caso aqueles indicadores não sejam cumpridos. Entende? Vai fazer isso daí pro seu amigo? Não, uma pergunta. Que eles todos se conhecem, tá? Não vai achando que eles não se conversam, não. Quem contrata uma construção privada que precisa daquela fábrica nova operando daqui 3 anos, põe lá uma multa. Se você não me entregar daqui 3 anos, é multa de 100 mil por dia. Uhum. Entendeu? Então,
Tudo isso é possível. Agora, no Brasil, não fizeram de acordo. Os mecanismos. Nós tivemos privatizações que foram bem concedidas e outras nem tanto. Agora, dentro desse assunto, tem que ficar claro o seguinte: um governo federal e estadual, ele já tem coisa demais para olhar na educação, na saúde, na segurança pública, na infraestrutura, porque muitas estradas não são privatizáveis. Passam poucos carros e não é viável você fazer a concessão daquela estrada. Vai continuar E taca pedágio pro povo. Bora lá. pública para sempre. E isso já toma muito tempo, entende? Toma muito tempo. E num país como o Brasil, cheio de vícios, as estatais são utilizadas para fazer o que o BRB fez. O que a Petrobras fez na época do Petrolão. Então, nós temos aqui uma cultura muito diferente de um Japão, onde a seriedade, a honradez predomina. Então, é mais um motivo. Agora, eu não estou falando para privatizar de qualquer jeito, não. É privatizar com essas condicionantes e já falando, o dinheiro vai ser investido aqui. E se alguém considera que ainda isso não é suficiente, talvez é só mudar a governança. Talvez o governo, se eu vier a ser presidente, se não conseguir privatizar a Petrobras, que pelo menos nós mudemos a governança, o governo passe a ser não o acionista controlador, mas um acionista comum. Ele vai estar no conselho, como a Embraer, Vale. como a Vale, entendeu? Ele só não vai dar as cartas. O Lula não queria intrometer lá na Vale, não deixaram? Você lembra disso, alguns anos atrás. Porque na hora que a politicagem entra, o lucro vai embora, o resultado vai embora e vira uma bagunça como... Fala isso pra China. Falou? Fala isso pro complexo americano. Então... é demagogia. Demagogia. o BRB. Legal. A gente sabe que o senhor tem compromisso também. Por sorte, nós estamos bem próximos aqui do aeroporto de Congonhas. Então, pessoal, eu não vou conseguir ler a pergunta de vocês, mas acho que a gente cobriu bastante. Cobriu. A gente deseja aí uma corrida aí que seja amistosa, né? Que fique no campo das ideias, dos debates, porque a gente viu de tudo nas últimas eleições. Até cadeirada rolou aqui em São Paulo. Espero que não aconteça, não precisa chegar nisso, que fique justamente nesse campo. Uma boa sorte na corrida, muito interessante os pontos de vista. Algum recado final? Estamos aí na nossa também corrida para os 200 mil seguidores, então Se inscreva like, também, né? se inscreva, deixe seu like. É isso, gente. Cortezinho aí do Zema falando abobrinha como sempre. Umas ideias bem fora da realidade, assim. Não é nem falando de contra a privatização nem nada, mano. É que os caras pesam demais, mano. Eles pesam demais. Nem pra fazer algo certo eles prestam. Então é sempre ajudando fulaninho. É sempre pensando no algo mais. Pensa nisso daí. Não é algo que eu tô falando assim, não. Sempre tem algo mais que eles tentam fazer quando eles vão fazer essas privatizações, tá? É isso. Gente, curte, comenta aqui se você acha certo esses papos. Se você foi uma pessoa das que foram tomadas aí pelo problema da Sabesp, comenta aqui o que aconteceu, se melhorou o seu serviço, tá bom? Bora lá, que logo mais a gente tem mais cortes aí no canal. Valeu, abraço.